lipídios, é inevitável falar em alimentos energéticos, né? Açúcares e gorduras são os principais dos alimentos utilizados como fonte de energia na gente. E antes de eu prosseguir com o papo sobre lipídios, eu queria conversar um pouquinho sobre algumas características desses alimentos. Pega, por exemplo, moçada, alimentos energéticos como glicídios e lipídios, e as proteínas, elas, em algumas situações, podem ser usadas como energéticos. Falando desses três carinhas, eu queria fazer algumas comparações a respeito desses três. Primeiramente, no que diz respeito ao valor calórico desses alimentos. Açúcares fornecem pra gente 4,1 quilocalorias por grama, lipídios são 9,3 e proteínas são 4,1 também. Será que eu tenho que saber esses números decorados? Depende do vestibular que você vai fazer. Agora, se você não decorar os números, pelo menos decore uma coisa. Qual é o mais energético dos três? Lipídios. Notem que o lipídio fornece mais que o dobro dos outros dois. Os outros dois são 4 e esse aqui é 9. Então ele fabrica mais do que o dobro da energia e os outros dois são empates. Então você vai conseguir decorar que o lipídio é o mais energético, que ele fornece mais do que o dobro da energia dos outros dois e que os outros dois são empate, já ajuda um bocado. Outro detalhe que a gente coloca para vocês é que existe uma hierarquia no consumo dessas substâncias. Quem é que a gente consome preferencialmente primeiro, em segundo e em terceiro? Primeiro a ser utilizado preferencialmente são os açúcares, em segundo lugar os lipídios e por último as proteínas. Alguém até reclama comigo, poxa Landim, se o lipídio é o mais energético deles, por que não é o primeiro a ser consumido? Por que o açúcar é o primeiro? Ora, porque o processo básico de produção de energia nos seres vivos é a respiração aeróbica. E a matéria-prima para a respiração aeróbica é a glicose. Então, por que os açúcares são primeiro? Porque a glicose, ela entra diretamente no processo de respiração. Ela é usada diretamente no processo de respiração aeróbica. E aí, outros carboidratos, eles são facilmente transformados em glicose. Tem questão de facilidade. Gordura pode até ser mais energético. Entretanto, a glicose é mais fácil de ser utilizada, ela entra direto na glicólise, primeira etapa da respiração aeróbica. Os outros dois, lipídios, proteínas, para que você use eles têm que ser transformados em glicose ou em derivados. Então, eles devem ser convertidos, devem ser transformados em glicose ou derivados de glicose, para que a gente possa utilizar eles, sendo que isso aqui acontece através de uma reação chamada de gliconeogênese. E aí, achou um nome feio? Que tá a gente quebrar o nome em pedaços. Gênese, origem, neo, nova, glicose. É uma nova origem para a glicose. Nesse caso, é você pegar lipídios ou proteínas e transformar em glicose ou derivados, como é o caso de acetilcoenzima A, que pode ser usado para você produzir glicose. Um medo que o Landim tem, você confundir alguns nomes, que realmente eu admito, tem alguns nomes muito parecidos, né? Então você tem glicogenogênese, gênese, origem do glicogênio, que é exatamente quando você pega a glicose e transforma em glicogênio. Você tem glicogenólise, a quebra do glicogênio em glicose, e você tem a gliconeogênese. Então, especialmente cuidado para não confundir glicogenogênese com gliconeogênese, uma nova origem para a glicose. Então, é você produzir glicose ou derivados de glicose, a partir de moléculas que não são açúcares. Porque normalmente a glicose é produzida a partir de açúcares, né? Sacarose, amido e etc e tal. Mas quando você fabrica a partir
de moléculas que não são açúcares, como é o caso, por exemplo, de lipídios, proteínas, ou, por exemplo, de ácido lático da fermentação lática, isso é gliconeogênese. Então tem glicogenogênese, tem glicogenólise, gliconeogênese, o caso de hoje, fabricar glicose ou derivados a partir de moléculas que não são açúcares, lipídio, proteína, ácido lático, por exemplo. No caso aqui da gliconeogênese, tem alguns hormônios que estimulam esses processos, né? Basicamente, 2 hormônios que eu queria lembrar. Um deles, cortisol. O hormônio cortisol, ele é um hormônio, moçada, que é fabricado lá pelas glândulas suprarrenais, pelas glândulas adrenais, em situação de estresse. Né? É um dos hormônios do estresse, junto com a adrenalina, estimula você pegar lipídios e proteínas, transformar em glicose, por exemplo, lá. E o outro é um jovem chamado de hormônio somatotrófico, somatotrofina, STH. Ultimamente tem sido meio que moda chamar o STH, o hormônio somatotrófico, pela sigla em inglês GH. Nesse caso, GH na sigla em inglês, hormônio do crescimento. Daí, hormônio do crescimento não é só para você crescer não, tá? Hormônio do crescimento, ele também vai quebrar lipídios e proteínas em glicose, que inclusive é bacana, porque é fonte de energia para você crescer. Isso aqui é um dos motivos que explicam por que quando o cara cresce, ele tende a dar uma emagrecida, né? Claro, tem a ver com ele emagrecer, né? Ele crescer, proporcionalmente ele vai ficar mais fino, tem a questão de proporção, mas também tem um detalhe, né? Quando ele libera o hormônio do crescimento, queima gordura. Hormônio do crescimento, queima gordura. O hormônio do crescimento, queima gordura, proteína, em glicose como fonte de energia para o amigo poder crescer. Como é que funciona a gliconeogênese? Como é que eu posso usar lipídios e proteínas como fonte de energia? Beleza, né? Eu começo a brincadeira lembrando como funciona a glicose, né? Glicose na respiração, ela entra na glicólise, primeira etapa da respiração, onde ela é transformada em ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ele então vai ser quebrado em acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, e aí, moçada, a respiração prossegue como fonte de energia. Aproveito para lembrar que toda vez que eu tenho excesso de glicose, eu vou fazer glicogenogênese e vou transformar glicose em glicogênio. Eu lembro para vocês ainda que eu tenho uma capacidade limitada de armazenar glicogênio, algo em torno de um máximo de 400 gramas de glicogênio no fígado. Então, mais ou menos 400 gramas de glicogênio no fígado. Eu lembro também que quando eu tenho excesso de glicose, ácido pirúvico, acetil-CoA, ao invés de ir para o ciclo de Krebs, acetil-CoA acaba formando ácidos graxos e daí então acaba formando gordura. O contrário também acontece, né? Se tiver faltando glicose, eu posso quebrar glicogênio em glicose, e aí nesse caso, desculpem a letra pequenininha, a glicogenólise aqui no processo, do glicogênio em glicose, e se acabar, moçada, o glicogênio, eu vou pegar a gordura, quebrar a gordura em ácidos graxos, pegar os ácidos graxos, quebrar a acetilcoenzima A, ciclo de Krebs e energia. Olha que é uma via de mão dupla, tá? Ela é uma via de mão dupla. Tanto eu posso transformar a glicose em acetil-CoA e em gordura, como eu posso transformar a gordura em acetil-CoA, ou em glicose, ou então para produzir energia. E aí nesse caso, né, quando eu estou quebrando a gordura, eu posso falar em lipólise, quebra da gordura, dos ácidos graxos para acetil-CoA, uma reação chamada de beta-oxidação. Beleza, né? A gente também pode usar proteínas como fonte de energia. Em relação às proteínas como fonte de energia, como é que a gente vai utilizar? Bom, proteínas, moçada, serão quebradas em aminoácidos,
E aí os aminoácidos, eles vão entrar numa reação chamada de desaminação, que é uma reação que acontece no fígado. O nome é autoexplicativo, tá? Desaminar quer dizer tirar a amina. Tirar a amina aqui na brincadeira. Me ajuda aqui com a matemática e o português. Aminoácido. Aminoácido menos amina. Se eu tirar a amina, sobra os ácidos. Então, aminoácido, desaminar quer dizer tirar a amina. Se eu tiro a amina, sobram os ácidos. Esses ácidos são ácidos orgânicos e duas possibilidades para ele. Ou ácido orgânico vira acetilcoenzima A, ou ele entra direto no ciclo de Krebs como fonte de energia, né? Sendo que a amina ela é liberada na forma de amônia. A amônia tem um problemão, ela é tóxica que só a desgraça. Daí a amônia, extremamente tóxica, através de uma reação chamada de ciclo da ornitina, que acontece novamente no próprio fígado, ela acaba sendo transformada num composto chamado de ureia. A ureia ainda é tóxica? Ainda é tóxica, mas ela é bem menos tóxica do que a amônia, de maneira que ela pode ser levada para os rins, através do sangue, para ser eliminada na forma de xixi. Daí, quando eu estou falando para vocês em gliconeogênese, pegar lipídios ou proteínas, transformar em acetil-CoA, glicose ou derivados, né? Que acetil-CoA é um derivado de glicose. Então, eu vou pegar a gordura em ácidos graxos, em acetil-CoA, ciclo de Krebs, energia. Vou quebrar as proteínas em aminoácidos. Isso aqui é a reação de digestão das proteínas. O aminoácido é desaminado, fabrica amônia e ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos ou viram acetil-CoA ou entram no ciclo de Krebs como energia. A amina é liberada como amônia, essa amônia vira ureia, a ureia então é eliminada lá no seu xixizão. Tem esse esquema todo, a via metabólica relacionada com a queima de gordura, e aproveitei para lembrar a proteína aqui na jogada. Eu continuo filosofando com vocês, estava comentando então que o açúcar é usado em primeiro lugar, porque é mais fácil, né? O lipídio é muito mais trabalhoso, né? O lipídio eu tenho que transformar ele, o lipídio, a proteína, em derivados de glicose ou em glicose, para poder consumir na respiração. E por que o lipídio é o segundo a ser utilizado? Porque o lipídio é a principal substância de reserva em animais. Alguém reclama, ô Landim, não é o glicogênio a principal substância de reserva? Não. O glicogênio é o principal carboidrato de reserva. Entretanto, contando todas as substâncias, o lipídio é mais importante. Lipídio, isso varia de pessoa para pessoa, em média, é 20% da massa corporal total. Daí, faz uma comparação comigo, faz. Estava comentando que glicogênio, você armazena um máximo de 400 gramas, 400 gramas de glicogênio, enquanto que, por exemplo, gordura no meu corpo é o quê? 20%? Ora, Landim pesa lá 70 quilos, nos 70 quilos que o Landim pesa, 20% é banha, de maneira que ele deve ter 14 quilos de banha no corpo. Ou seja, bem mais que 400 gramas. Então assim, glicogênio é o principal carboidrato de reserva nos animais. É o principal açúcar de reserva, é o principal polissacarídeo de reserva nos animais. Mas quando eu conto todas as substâncias químicas, a gordura é a principal. Notem bem, 14 quilos é muito mais do que 400 gramas na brincadeira. E Landim, por que eu armazeno principalmente gordura? Gordura é muito trabalhosa. Se eu armazenasse o carboidrato, a glicose entra direto na respiração. Gordura tem que ter todo esse trabalho de quebrar para poder utilizar. Entretanto, gordura tem um aspecto bacana. Gordura, ela é mais leve. Ela armazena mais energia numa massa menor. E por que é muito bacana para os animais serem leves? Quanto mais leve você for, isso facilita a sua locomoção. Facilita você fugir dos seus predadores, facilita você encontrar alimento. Então a planta, eu nem digo nada, a planta armazena amido. Amido é carboidrato,
Carboidrato é pesado. Porra, mas planta não anda. Para planta, tanto faz ter 1 tonelada ou 10 toneladas, ela não anda mesmo. Mas o animal anda. E ele precisa ser leve, facilita a locomoção, facilita lá procurar alimento, fugir dos predadores. Daí ele prefere armazenar lipídio, que o lipídio é mais leve. Landim, por que o lipídio é mais leve? Ora, porque ele é mais leve. Que tal a gente? Vou mostrar para vocês. Eu vou dar de presente para você 100 quilocalorias de energia. Eu sei, é impossível alguém dar energia de presente. Eu vou te dar energia de presente, se fosse possível, e você opta entre armazenar como açúcar ou como lipídio. Quantos gramas de açúcar ou de lipídio equivalem a 100 quilocalorias de energia? Vamos para a tabela. O valor energético dos açúcares é 4,1 quilocalorias por grama. Eu vou arredondar só para facilitar a minha vida. 4 quilocalorias é 1 grama, 100 quilocalorias vai dar X. Se você fizer aí as suas continhas, vai dar então 25 gramas de carboidrato. Em relação ao lipídio, né? Valor energético dos lipídios, 9,3 quilocalorias por grama. Como eu estou morrendo de preguiça de fazer conta, eu vou arredondar para 10, tá? 10 quilocalorias é 1 grama, 100 quilocalorias é Y. Isso quer dizer que fazendo a regra de 3, dá 10 gramas. Ou seja, para a mesma quantidade de energia acumulada, o açúcar pesa 25, o lipídio armazena, pesa 10. Ou seja, notem que o açúcar, 25 para 10, é 2,5 vezes mais pesado que o lipídio. Daí, para nós animais que estamos preocupados com peso, não é muito bacana armazenar muito carboidrato. Eu prefiro armazenar gordura. Carboidrato é 2,5 vezes mais pesado, gordura é mais leve. Mais leve facilita a minha locomoção. Na verdade, tem um agravante ainda, explicação nível 2, viu? Um pouquinho mais pesado agora. É que açúcares, eles são polares. E daí? E daí que semelhante atrai semelhante. Como o açúcar, ele é polar, ele tem um lado positivo, um lado negativo. Em água, ele atrai água. O lado positivo do açúcar atrai o lado negativo da água. O lado negativo do açúcar atrai o lado positivo da água. E dessa maneira, moçada, a gente forma uma camada de água ao redor do açúcar. Será que alguém lembra o nome dessa camada de água? Que se forma ao redor do açúcar, que se forma ao redor de moléculas polares, era a camada de solvatação. Ou seja, como o açúcar tem um lado positivo, ele atrai o lado negativo da água. Um lado negativo atrai o lado positivo, camada de solvatação. E toda vez que eu armazeno açúcar, eu tenho que armazenar água, nem que eu não queira. Como açúcar é polar, ele acaba atraindo água. Água de solvatação. O lipídio não tem isso. O lipídio, ele é apolar. Ora, uma vez que o lipídio é apolar, ele não tem polo positivo, ele não tem polo negativo, ele não atrai água, ele não atrai água de solvatação. E isso ajuda a piorar a situação para o açúcar. Por quê? O açúcar é naturalmente mais pesado porque é mais pesado. Só que além do açúcar ser mais pesado porque é mais pesado, ele ainda tem um problema extra de que quando eu guardo ele, eu tenho que guardar água. Quando eu guardo lipídio, eu não preciso guardar água. Somando as duas ideias, o açúcar é mais pesado porque é mais pesado. E o açúcar ainda tem um lance dele armazenar água junto dele, que ele atrai água. A gente tem que, para a mesma energia armazenada, para a mesma quantidade de energia armazenada, açúcares pesam 6 vezes mais do que gorduras. É uma diferença muito grande, gente. É uma diferença gigantesca aqui na brincadeira. Então, para a mesma quantidade de energia que a gente armazena, o açúcar pesa 6 vezes mais que a gordura, porque o açúcar é naturalmente mais pesado que a gordura e porque o açúcar acaba atraindo água. Isso aí tem um efeito absurdo, né? Estava comentando que o Landim, ele pesa lá 70 quilos e ele vai lá, tem 14 quilos de gordura. Se toda a gordura do meu corpo virasse carboidrato, se toda a gordura nesse momento virasse carboidrato,
pesa 6 vezes mais, né? Ao invés de 14 quilos, 6 vezes mais, pesaria 84 quilos. Então, ao invés de eu armazenar 14 quilos de gordura, eu armazenaria 84 quilos de glicogênio. Isso quer dizer que o meu peso total, ao invés de 70, ia ser, bem dizer, 150 quilos. Tu imaginou? O Landim do alto de 1,65 m de altura dele, carregando 150 quilos por aí, para cima e para baixo? Pô, vai ficar complicado, né? Então eu não quero armazenar carboidrato. Carboidrato pesa demais. Se toda a gordura que tem no meu corpo, os 14 quilos de banha que tem no meu corpo, virassem nesse exato momento carboidrato, ao invés de 14 quilos, seriam 84 quilos. Ao invés de eu pesar 70, eu passaria a pesar 140, 150 quilos. Eu ficaria pesado demais, atrapalharia a minha locomoção, problemas, né? Dificulta a fuga, dificulta o esconderijo e daí por diante, né? Dificulta procurar alimento e daí por diante. Não é legal. Prefiro então armazenar gordura. Alguém reclama, ô Landim, se a gordura é tão legal porque ela é mais leve, por que eu armazeno um pouquinho de glicogênio? Olha como a natureza não dá ponto sem nó. Olha como a natureza calcula direitinho as coisas. Sabe por que eu armazeno 400 gramas de glicogênio e não mais e não menos? Será que alguém lembra para mim de quantas calorias você precisa por dia para sobreviver? Em média, mais ou menos 2.000 quilocalorias. Faz as contas comigo. 400 gramas de glicogênio. Glicogênio é carboidrato. Vezes 4 quilocalorias por grama. Isso aqui vai dar 1.600 quilocalorias. Sendo que 1.600 quilocalorias, forçando um pouco a barra, é bem dizer 2.000 quilocalorias. Tipo, né? Quando você vai lá e coloca juntamente lá com a glicose do sangue, o glicogênio dos músculos, inteira 2.000. E 2.000 quilocalorias é um dia de jejum. Nem sempre houve comida fácil. Nem sempre houve comida farta. Na maior parte da história da humanidade, nós vivemos de caça e coleta. Há 10.000 anos atrás, a gente estava no meio do mato, coletando raízes, frutas, caçando para sobreviver. Entretanto, né, gente? Um dia é da caça, outro é do caçador. Hoje eu consegui caçar alguma coisa, pode ser que amanhã eu não consiga caçar nada. A gente acredita que há 10.000 anos atrás, a gente comia talvez uma refeição por dia, só. Talvez uma vez a cada 2 dias. Ou seja, toda vez que eu conseguia um pouquinho mais de comida, eu ia guardar essa comida. Eu vou guardar a comida como glicogênio, eu vou guardar a comida como gordura. Eu guardo o glicogênio suficiente para passar um dia de jejum. Se hoje eu não conseguir comer nada, se hoje eu não conseguir caçar nada, eu tenho um glicogênio para um dia de jejum. Né? Um dia. Eu não guardo mais do que isso, que é muito pesado. Né? Então, o suficiente para um dia, no meu fígado está aqui guardado, um dia de comida. Entretanto, se eu conseguir comida demais, beleza. Passou do glicogênio que eu preciso para um dia de jejum, então eu vou começar a guardar a gordura, porque a gordura passa a ter vantagens. A gordura dá mais trabalho de eu quebrar, ela é mais trabalhosa de ser consumida, mas ela é mais leve. Então eu guardo glicogênio pesado, mas fácil de ser consumido, suficiente para um dia, e além disso eu guardo gordura, mais difícil de usar, pelo menos é mais leve. Bom, em terceiro lugar, a gente usa proteína. Por que proteína é a última a ser utilizada? Porque a princípio proteína não é energética. Proteína, ela é estrutural. E aí, para que ela seja utilizada, ela deve ser removida de tecidos, como por exemplo pele, como por exemplo músculos, para você usar como fonte de energia. Então proteína, eu não quero usar proteína normalmente, porque quando eu uso proteína como fonte de energia, eu vou destruir a minha pele, eu vou destruir a minha musculatura, meu músculo vai atrofiar quando eu uso proteína. Cuidado, cuidado, que não é assim engessado. Tem que acabar todo açúcar para eu usar a gordura. Tem que acabar toda a gordura para eu usar a proteína. Não é desse jeito. No começo eu uso açúcar, gordura e proteína, mas principalmente açúcar. Quando o açúcar acaba, eu uso gordura e proteína, mas principalmente gordura. E quando a gordura acaba, só tem tu vai tu mesmo. O jeito, né, moçada? É usar proteína, né? É o bom e velho, só tem tu vai tu mesmo. Aliás,
Quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem comer nada? Quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem comer nada? Uma média de 2 meses e meio. Poxa, tudo isso, 2 meses e meio é a média. Claro que depende do seu grau de fofura, né? Quanto mais fofo você for, cara, maior a quantidade de tecido adiposo e de gordura que você tem, mais tempo você consegue sobreviver em jejum. Mas a média é 2 meses e meio. Água não. 3 ou 4 dias sem água, dependendo da temperatura do ambiente, da umidade e etc., 2, 3, 4 dias no máximo, você está morrendo sem água. Agora, comida, até 2 meses e meio. E como é que funciona essa situação? Mais ou menos desse jeito. Se você está lá privado de alimento, em jejum, primeiro você usa açúcares. Quando eu coloco estou falando de glicídios como um todo. A glicose no sangue, o glicogênio do fígado. Eu também tenho glicogênio nos músculos, né? Mas lembre que o glicogênio dos músculos, eles não emprestam para ninguém, é só deles. Estava comentando que glicogênio no fígado é mais ou menos para um dia de jejum. Isso quer dizer que o glicogênio, em mais ou menos um dia, ele vai embora. Então ele dura um dia em você. E aí a gente usa lipídios aqui na brincadeira. Basicamente, gorduras, né? Duas principais regiões do corpo onde se armazena gordura: tecido adiposo, óbvio, e fígado. Fígado, moçada, armazena um bocadão de gordura. Sendo que, em média, a quantidade de gordura que você tem guardado dá para, 2 meses sem você comer nada. Poxa, Landinho, peraí. 2 meses com a gordura? Gente, de novo, eu faço umas contas aqui para tentar convencer vocês. De novo, eu comentando que o Landinho pesa lá 70 quilos. Não, na verdade, 73, mas tá, para facilitar a minha conta. 70 quilos. A gente tem aqui na brincadeira, 20% do meu peso é gordura, 14 quilos de gordura, né? 14 quilos são 14 mil gramas de gordura. Dessas 14 mil gramas de gordura, cada grama de gordura me fornece 9,3 quilocalorias por grama. Estou com preguiça de fazer contas, vou arredondar para 10. 10 quilocalorias por grama vai me dar 140 mil quilocalorias. Eu tenho 140 mil quilocalorias guardadas dentro de mim. A propósito, né? De quantas calorias eu preciso por dia? 2.000. Daí, 140 mil quilocalorias. 2.000 quilocalorias por dia? 3 zeros. 3 zeros, 140 sobre 2, vai dar 70 dias. 70 dias, 2 meses e um quebradinho. O resultado, moçada, dessa brincadeira é que a quantidade de gordura que eu tenho em mim dá para mais ou menos 2 meses para eu me manter em jejum. Ou seja, gordura tem um bocado. Quando a gordura acaba por completo, bom, proteínas. Poxa, eu vou repetir um comentário que eu acabei de fazer. No primeiro dia de jejum, eu consumo só açúcar? Não. Eu consumo principalmente açúcar. Pouco lipídio e pouca proteína. Quando o açúcar termina, eu vou consumir principalmente gordura e menos proteína. Mas claro, quando a gordura termina, eu vou usar somente proteína, especialmente de pele e músculos. Com mais ou menos 2 semanas que eu estou trabalhando a base de proteínas, eu vou consumir proteínas do músculo do coração. O coração não vai conseguir mais, moçada, bombear sangue direito. E com isso, gente, o cara vai acabar morrendo. Nessa brincadeira, 2 meses e meio, até que caixão e vela preta para você, babau já era, perdeu o Playboy, você vai acabar morrendo nessa conversa. Quem tá, gente, com essa situação que eu estou descrevendo, está com a condição chamada de marasmo. Onde marasmo é a desnutrição absoluta. Marasmo é uma condição onde você tem a falta completa de todos os nutrientes. E a principal característica mais marcante do marasmo, quando a gente fala lá em desnutrição total aqui na brincadeira, é que o amigo, moçada, com marasmo, ele vai exatamente consumir proteínas dos músculos. No que ele consome proteínas dos músculos, isso leva as células, à morte das células musculares. Não sei se alguém lembra,
do primeiro dia de aula do curso, que a gente comentando que novas células musculares não podem ser produzidas no adulto. Já que novas células musculares não podem ser produzidas no adulto, quando eu consumo proteína do músculo, que a célula muscular morre, não dá para produzir novas células musculares, o cara vai ter uma perda irreversível de massa muscular. Daí, você vê aquelas imagens horríveis do pessoal morrendo de fome, que o cara é só pele e osso, o que ele tem é marasmo. A musculatura dele foi embora, cara. Essa musculatura foi consumida como lá a fonte de energia, as proteínas. Só que células musculares morreram. Você pode entupir aquele cara de comida, que ele não volta ao normal. Infelizmente, não tem como produzir novas células musculares. No final da Segunda Guerra Mundial, quando foram libertar lá aqueles prisioneiros de campos de concentração, poxa, os caras passavam mal pra caramba, eles com marasmo, cientistas americanos tiveram a ideia. Não adianta dar comida que a massa muscular não volta ao normal, novas células musculares não podem ser produzidas. Peraí, não dá para produzir novas células musculares. Que tal então aumentar o volume das células musculares que sobreviveram? E aí, os anabolizantes foram desenvolvidos. Gente, bomba, anabolizante, foi inventado como remédio para desnutrição, como remédio para tratar a desnutrição, esteroides anabolizantes. Basicamente, o que é que eles vão fazer? Eles aumentam o volume das células musculares sobreviventes, não o número, né? Mas o volume das células musculares sobreviventes, mas não o número de células, já que novas células musculares não podem ser produzidas no adulto. E no que aumenta o volume das células musculares sobreviventes, bom, vai lá e acontece a recuperação da massa muscular. Notem que a massa muscular é recuperada pelo aumento no volume das células. Mas volto a dizer, o número de células musculares não vai voltar ao normal. Não dá para fabricar novas células musculares no adulto. Aí o pessoal da academia achou isso lindo e começou a usar anabolizante para ganhar massa muscular, né? Bomba lá na história. Ô Landim, por que o cara desnutrido pode tomar bomba e o cara na academia não pode? Não, entenda. Se o cara na academia tomasse bomba uma vez e parasse, não teria tanto problema. O problema é o uso contínuo. O problema é que o cara toma bomba uma vez, ganha massa muscular pra caramba, se acha fortão, se acha lindo com isso e quer continuar usando lá o diabo do anabolizante para ganhar mais massa muscular. Aí o uso contínuo fode o fígado, fode o rim, fode os testículos, fode o corpo inteiro. Aí é problema. No caso aqui do tratamento para marasmo, você vai lá e usa uma determinada tempo de anabolizante até que sua massa muscular normaliza. No que a massa muscular normaliza, você para de utilizar. Se o cara ficasse usando com frequência, que nem um amigo na academia que toma bomba usa com frequência, ele também ia ter problemas de saúde. Bom, aqui não, eles vão uma vez, recuperar a massa muscular, não tem mais galho. Né? Inclusive, como é que o pessoal da academia consegue bomba, né? Consegue anabolizante? Muitas vezes na farmácia. Consegue uma receita médica para poder ir lá comprar anabolizante. Se Landim, na farmácia vende anabolizante, para quê? Para tratar marasmo. Pô, Landim, mas o marasmo no Brasil hoje é tão raro, né? Desnutrição desse jeito? Tem lá as pessoas com anorexia nervosa, né? Pessoas que têm um problema lá psiquiátrico, que elas não querem saber de comer de jeito algum, e dessa maneira elas podem acabar desenvolvendo marasmo. Mais frequente lá em mulheres jovens, que tem uma distorção de imagem muito séria, que a pessoa está às vezes bem magra já, mas ela se olha no espelho e se acha gorda, e não quer comer, não quer comer, não quer comer. Anorexia, falta de apetite. Não come, acaba ficando desnutrida. Então tem casos de anorexia nervosa que a pessoa chega a ter marasmo. E no que a pessoa chega a ter marasmo, a gente vai então tratar com anabolizante, aumenta o volume das células musculares sobreviventes, não o número, o volume. De qualquer maneira, a massa muscular é recuperada. Usa e para. Se continuar usando, que nem quando o cara toma bomba, pode acabar trazendo problemas de saúde lá para o indivíduo.